Agora veja, ó, adicionando os custos de transporte e as mercadorias não comercializáveis, que são os chamados em inglês no tradables. Então, adicionando agora o custo de transporte ao comércio e adicionando agora as mercadorias que não são comercializáveis. Vamos ver aí como é que isso pode nos ajudar nessa compreensão sobre produtividade da mão de obra e vantagem comparativa. Mas antes, deixa eu ver aqui se eu não pulei aqui. Então, ó, determinação dos salários relativos. Então, é um modelo ricardiano de muitas mercadorias. Os salários relativos eles são determinados pela interseção da curva de demanda relativa derivada da mão de obra, que é o RD, vai com a curva relativa de oferta, que seria o RS. Então, curva de supply e a curva de demand, né? De demanda. Então, aí, a gente tem aí essa figura 3.6, ok? Então, apenas passando ali para não deixar nenhum texto em aberto. Vamos aí agora ver o que essa seção nos acrescenta em termos de teoria e de compreensão. Agora estendemos nosso modelo um passo adiante para a realidade, considerando então agora os efeitos dos custos de transporte. Então, dado que falar de economia internacional, falar de comércio internacional, é falar de muitas vezes, grandes deslocamentos de mercadorias, né? Como é o caso, você comprar uma coisa da China, a China está, sei lá, 20 mil quilômetros se você vier pelo Atlântico, né? Se vier pela costa, pelo Pacífico, enfim, mais algumas milhas de navio, outras de trem ou de caminhão. Enfim, são distâncias muito grandes. Então, esses custos, eles não alteram os princípios fundamentais de vantagem comparativa ou de ganhos de comércio. Então, veja, a princípio não mudam. No entanto, como os custos de transporte representam entraves à circulação de mercadorias e serviços, eles têm importantes implicações sobre a forma como uma economia de comércio mundial é afetada por uma variedade de fatores, como, por exemplo, problemas de balanço de pagamentos, investimentos internacionais e ajuda externa. Então, é claro que você tem o princípio da vantagem comparativa, ele não muda. Mas você tem, na realidade concreta do comércio internacional, uma quantidade de variáveis, de fatores, aí, de variedade de fatores, como está posto, que consequentemente influenciam sim as decisões dos agentes econômicos na organização do comércio mundial. Embora ainda não lidemos com os efeitos desses fatores, o modelo de um fator e multimercadorias é um bom ponto para introduzirmos então os efeitos dos custos de transporte. Então, vamos continuar aqui considerando um fator de produção, que é a mão de obra, e vamos passar a considerar a questão das multimercadorias. Primeiro, observe que a economia mundial descrita pelo modelo na última seção, lá, mais uma vez, um fator multimercados, mas, claro, 2 países, descrita pelo modelo da última seção, é marcada por especialização internacional muito extrema, ok? Então, é um modelo onde você decide produzir ou não. No máximo, há uma mercadoria que ambos os países produzem. Todos os outros bens são produzidos na economia doméstica ou na economia estrangeira, mas não em ambos. Então, está se partindo aí dessa especialização. A especialização onde você tem o fato de que ou você produz ou você não produz. Claro que na realidade concreta, isso também não é tão assim. Existem 3 razões principais porque a especialização em economia internacional real não é assim tão extrema. Então, é claro que alguns países têm produções maiores de alguns produtos, mas isso não significa que ele deixa de produzir. Se bem que na pandemia, por exemplo, a gente viu que praticamente o mundo inteiro parou de produzir, por exemplo, máscaras ou produtos hospitalares mais simples. E a China passou a produzir tudo. Então, assim, tem caso sim de especialização extrema, mas não são a maioria dos produtos. Então, a economia real, portanto, ela não é assim tão extrema. Por quê? Então, 3 fatores. Ó. Primeiro, a existência
de mais de um fator de produção, reduz a tendência para a especialização, como a gente vai ver aí nos próximos 2 capítulos, né, no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, a produção, a especialização, ela depende de múltiplos fatores. Então, talvez o custo do trabalho lhe diga para especializar, mas às vezes você não tem tecnologia, ou você tem outras dificuldades. Os países, às vezes, protegem as indústrias da concorrência estrangeira, coisa que nós vamos discutir no capítulo 9 a 12, o que significa que você tem, portanto, decisões subjetivas que não vão respeitar, digamos assim, os argumentos teóricos e, portanto, vão criar protecionismo. Então, você pode ter, por exemplo, mais uma vez, citando a pandemia, vários países agora na Europa vão voltar a produzir produtos hospitalares, mesmo que signifique que eles são mais caros, mesmo que signifique que, enfim, o custo de mão de obra seja maior, mas vai produzir por uma questão estratégica, portanto, por uma decisão política. E é caro transportar mercadorias e serviços. Então, em alguns casos, o custo de transporte é suficiente para levar países à autossuficiência em certos setores. Então, se o custo de transporte for muito alto, é claro que muitos países vão decidir pela produção. Então, o custo de transporte, ele muitas vezes, só ele por ele mesmo, é suficiente para levar países à autossuficiências em certos setores. E, claro, existem vários produtos que, às vezes, não vale a pena você trazer de outro país, simplesmente pelo custo do transporte. Então, o custo do transporte pode, às vezes, ser aquela diferença, talvez um pouco mais, um pouco menos, em relação, digamos, ao custo da mão de obra. No exemplo multimercadorias da última sessão, encontramos que um salário relativo de 3 na economia doméstica, ela poderia produzir maçãs, bananas e caviar mais baratos do que a economia estrangeira. Enquanto isso, a economia estrangeira poderia produzir tâmaras e enchiladas mais baratas do que a economia doméstica. Então, a gente viu isso sem o custo de transporte. Então, na ausência de custo de transporte, a economia doméstica ela vai exportar as 3 primeiras mercadorias e vai importar as 2 últimas. Então, vai criar aí um comércio internacional em torno desses produtos. Agora, suponha que haja um custo para o transporte de mercadorias e que esse seja uma fração uniforme do custo de produção, digamos, de 100%. Então, tal custo de transporte agora, ele pode desencorajar o comércio internacional. Considere as tâmaras, por exemplo. Então, uma unidade dessa mercadoria requer, então, lá, para produzir tâmaras, 6 horas de trabalho da economia doméstica e 12 horas de trabalho da economia estrangeira para produzir. Então, a economia doméstica é mais eficiente e a economia estrangeira usa o dobro do tempo para produzir tâmaras. Então, é o dobro. Então, em um salário relativo de 3, 12 horas de mão de obra da economia estrangeira custam tanto quanto 4 horas de trabalho da economia doméstica. Então, veja, a economia estrangeira precisa do dobro de tempo para produzir, só que o salário da economia estrangeira é 3 vezes mais barato. É 1/3. Né? É 1/3 do que é da economia doméstica. Ok? Mas, então, na ausência de transporte, a economia doméstica vai comprar tâmaras lá da economia estrangeira. Então, ela gasta o dobro do tempo, mas o custo da mão de obra é 3 vezes menos. Com um custo de transporte de 100%, no entanto, importar tâmaras custaria o equivalente, então, agora, a 8 horas de mão de obra doméstica. Então, 4 horas de mão de obra, mais o equivalente a 4 horas de despesa de transporte, que esse 4 aqui seria a diferença entre. Então, a economia doméstica produziria para si mesma. Percebe? Então, neste caso, no entanto, importar tâmaras com um custo de transporte de 100% desse relativo aí, né? Você teria, então, 4 horas de mão de obra, mais o equivalente em transporte. Então, agora, não vale a pena comprar. É claro que na realidade concreta, que é mais complexa,
A gente vai se preocupar no preço do produto final na prateleira, enfim, do varejo. Então, assim, o que é melhor, eu comprar tâmaras na Argentina ou produzir no Brasil? Bem, se eu trouxer a tâmara da Argentina e ela chegar na prateleira para o consumidor A1 e a brasileira chega na mesma prateleira, mesmo o produto mais próximo A2, vale a pena trazer da Argentina. Então, por quê? Porque o comércio internacional, é claro que aqui mais uma vez é uma simplificação, mas o comércio internacional ele não envolve só transporte, ele envolve transporte, seguro, ele envolve trabalhadores especializados nas relações nas relações de comércio internacional, porque, enfim, essa não é uma coisa simples. Você tem, por exemplo, os custos relativos a câmbio, os custos financeiros, enfim, você tem uma série de coisas, claro, que no mundo é mais complexo, mas mesmo assim, mirando lá o preço final, é o que importa. Uma comparação de custo semelhante mostra, por exemplo, que a economia estrangeira vai achar mais barato produzir seu próprio caviar do que importá-lo. Então, o contrário também vai acontecer. Então, uma unidade de caviar, agora pensando na economia estrangeira. Então, uma unidade de caviar requer 3 horas de trabalho da economia doméstica para ser produzido. E aqui. Mesmo com o salário relativo da economia doméstica de 3, o que vai tornar equivalente a 9 horas de trabalho da economia estrangeira. O custo é mais barato do que as 12 que seriam necessárias para a economia estrangeira produzir caviar para o mercado interno. Então, claro, sem transporte, é melhor a economia estrangeira comprar caviar. Mas na ausência de custos de transporte, então, a economia estrangeira, claro, acharia mais barato importar o caviar do que produzi-lo internamente. Isso na ausência dos custos de transporte. Mas com os transportes, o que seria 100% dessa diferença de 9, então o caviar importado custaria o equivalente a 18 horas de mão de obra estrangeira e, claro, seria muito mais barato produzir este produto na economia estrangeira. Então, claramente, você tem produtos que estão ali na interseção entre ser mais eficiente na economia doméstica e na economia estrangeira, onde quando você adiciona o custo de transporte, pode parecer ou pode ser mais barato, melhor, mais eficiente você produzir internamente. Naqueles que tem uma grande diferença de produtividade ou de custo de mão de obra, é claro que aí o comércio internacional ele vale a pena. E vale lembrar que lá no começo desse capítulo, nós vimos que a escala produtiva, portanto, a produção em grande quantidade para você fazer um custo médio cada vez menor, é um dos fatores fundamentais e determinantes para a realização do comércio internacional. Ou seja, senão, claro, por exemplo, o agronegócio brasileiro ele só faz sentido porque ele produz em grande escala. Não faz sentido você exportar um saco de soja. Faz sentido você exportar toneladas e toneladas de um determinado grão para o exterior, fazendo, portanto, escala, fazendo um custo médio mais baixo, e aí você vai diluir isso, porque, claro, é muito mais eficiente produzir soja em grande quantidade no Brasil do que tentar produzir soja nas escassas e nas geladas terras da Dinamarca. Então, claro que aí o comércio internacional ele faz sentido. O resultado da introdução dos custos de transporte neste exemplo, então, é que a economia doméstica ainda exportará maçãs e bananas e importará enchiladas. Mas tâmaras e caviar se tornarão bens não comercializáveis que cada país produzirá por si próprio. Então, veja, aqueles produtos que estão lá no extremo, eles vão fazer sentido continuarem presentes no comércio internacional. E esses produtos onde, quando você adiciona os custos de transporte e outros custos, não vale a pena você fazer, eles se tornam bens não comercializáveis, ok? Então essa é uma situação em que esses bens podem se transformar em bens não comercializáveis. Nesse exemplo, partimos do princípio de que os custos de transporte são a mesma fração do custo de produção em todos os setores. Mas na prática, é claro que há uma grande variação nos custos de transporte.
Em alguns casos, o transporte é praticamente impossível, e aí vão vir mais produtos que são os chamados no tradables, ou não comercializáveis. Então, por exemplo, cortar cabelo. Então, eu não vou pegar um avião para ir cortar o cabelo em Nova York. Então, isso não tem o mínimo sentido. Ou o conserto de um carro. Então, eu não vou pegar o meu carro, botar num container para que ele vá para uma oficina, sei lá, em Londres. Exceto, claro, onde há uma área metropolitana que atravessa uma fronteira, como Detroit, Michigan, Ontário. Mas aí o caso Estados Unidos, Canadá, enfim. Claro que tem países com certas proximidades e na cidade do lado, no outro país, se torna praticamente um mercado local. Também há pouco comércio internacional de mercadorias com altas proporções de peso-valor, né? Então, assim, ó, como cimento. Simplesmente não vale a pena o custo de transporte da importação de cimento, mesmo se ele puder ser produzido muito mais barato no exterior. Então, tem produtos que não dá para transportar, porque, sim, o peso, então, veja, o peso-valor, eles são muito baratos, e o peso deles são monstruosos. Então, não tem o mínimo sentido você encher containers para mandar para outro país. Muitos bens acabam sendo não comercializáveis justamente por causa da ausência de fortes vantagens do custo nacional ou pelos elevados custos de transporte. Então, simplesmente não vale a pena a comercialização de certos produtos, e outros não tem sentido. Não tem sentido. Igual também restaurante, né? Eu vou encomendar um prato de, enfim, batatas fritas no restaurante da Bélgica. Você não exporta comida final, né? Você pode exportar a batata, você pode exportar o óleo, você pode, enfim, você tem outros produtos. Então, assim, sobretudo serviços, esses serviços onde existe a ação presencial, são considerados bens não comercializáveis. É claro que hoje, por exemplo, na era digital, e a gente viu isso na pandemia, é claro que quando você tem produtos digitais, você pode sim exportar, porque como eles estão, enfim, no mundo virtual, eles aí não têm custo de transporte, enfim, fica tudo mais fácil. O ponto importante é que as nações, elas gastam uma grande parte de sua renda em bens não comercializáveis. Essa observação é de importância surpreendente em nossa discussão posterior sobre economia monetária internacional. Então, grava aí essa questão dos bens não comercializáveis e como isso vai nos ajudar a compreender lá quando a gente adicionar os elementos de economia monetária internacional, ok? Agora vamos lá, ó.